A ideia de cidadão de bem, ela se alargou muito. Então a ideia de cidadão de bem, ela comporta diferentes configurações. A gente tem visto uma combinação entre pessoas que estão dentro do campo laico e dentro do campo religioso. Então há uma zona um pouco indistinta daquilo que é laico e religioso. Existem os evangélicos, e aí o voto evangélico, o discurso evangélico, existe o laico. E não, a gente tem os evangélicos misturados com os católicos, misturados com os espíritas, misturados com pessoas que não têm religião nenhuma. E você tem uma questão, uma mistura e às vezes uma ética comum dentro de uma construção de pessoa que seria o cidadão de bem. Todos esses perfis, eles têm como base uma noção que seria a noção de pessoa de bem. Então, o que seria essa pessoa de bem? Essa pessoa de bem seria alguém, pode ser um homem, uma mulher, pode ser mais velho, mais jovem, diferentes classes sociais, mas seria alguém que tem uma conduta moral, uma espécie de conduta moral, ética, que ela é correta. Isso extrapola, ainda que a gente tenha muito uma questão importante aí, o discurso religioso, o discurso católico, evangélico, basicamente o discurso cristão, mas ela extrapola o discurso religioso. Então, acho que a pessoa de bem, ela de alguma forma, ela se coloca de uma maneira que ela diz respeito a balizas morais que têm um posicionamento da igreja, então não é totalmente laico, mas que elas extrapolam questões que estão para, digamos, para além dos fiéis ou para além de instituições religiosas em si. A noção de pessoa de bem, esse caleidoscópio que compõe a pessoa de bem, é muito diverso. Então, por exemplo, para alguns perfis específicos, ser uma pessoa de bem significa cobrar que o Estado seja mais punitivo, que o Estado seja menos condescendente, por exemplo, com o crime, dessa perspectiva, né? Para outros grupos dentro da pessoa de bem, ser uma pessoa de bem significa ser um cidadão que tem o dever cívico de lutar contra o crime, por exemplo, né? Ou de se defender sua própria família, ou de se defender. Então, ele não se espera, por exemplo, para alguns grupos que a justiça seja feita pelas instituições, mas a justiça tem que ser feita pelos próprios cidadãos. O cidadão de bem é alguém que ele está lutando, por exemplo, contra a pedofilia. Então, qualquer possibilidade de discussão em que ele veja que as crianças estão ameaçadas, então o cidadão de bem ele tem o dever cívico de lutar contra isso. Mesmo que sejam, enfim, coisas que estão muito baseadas em fake news e que não tem uma perspectiva real de ameaça. A gente não pode se ater a essa ideia de crítica dizendo, olha, quem elegeu o Jair Bolsonaro foram as pessoas necessariamente a classe média, essa classe média ou uma classe média que está lidando com ressentimento. Ainda que isso esteja presente, a ideia de cidadão de bem, ela se alargou muito. Então a ideia de cidadão de bem, ela comporta diferentes configurações. Inclusive configurações de pessoas, por exemplo, que vivem na periferia da cidade de São Paulo e que dependem necessariamente do Estado, embora estejam lutando ou estejam acreditando a melhoria de vida a um Estado completamente neoliberal ou políticas de austeridade, que vão contra elas mesmas.